Cris falando e vamos começar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Dragon Ball. E é claro que nós vamos continuar a história sobre a família The Bills e todo o seu mistério. Para quem está acompanhando essa série aqui no canal, sabe que nesse capítulo a gente vai ver a grande batalha entre Pai The Bills e Taima. Break vai entrar em ação e a gente vai ter a demonstração do seu real poder. Então esse capítulo, ó, está sensacional, está épico, como de sempre. Então antes de começar o vídeo, é muito importante que você deixe o seu like aqui no comecinho para dar aquela fortalecida. E caso você seja novo, se inscreva aí no canal, assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair. Então galera, dado todo esse recado, vamos sem mais delongas direto ao confronto. Então galera, antes da gente começar esse novo capítulo, é muito importante que a gente relembre, recapitule, lembre de tudo o que aconteceu no episódio número 3, o capítulo anterior que vai estar no card aqui em cima. O resumo do resumo. O Rei Noob está suspeitando que Taima e o pai The Bills, o Break, estão planejando fazer algo. Então ele decidiu colocar os dois em uma batalha de vida ou morte, e o perdedor vai ter a morte do seu grande amor pelas mãos do Rei Noob. Se você não assistiu o episódio anterior, se o Taima perder, a sua mãe adotiva morre. E se o pai The Bills, o Break, perder, o seu grande amor, nesse caso sua esposa, irá morrer. Ou seja, a mãe The Bills pode estar morrendo se o Taima vencer essa batalha. Então nesse capítulo a gente já começa mostrando a paisagem do planeta do Rei Noob. E a gente pode ver o monumento, uma estátua esculpida com a cara do Rei Noob. Mas se aprofundando nessa cidade, a gente pode ver a arena. A arena está completamente montada, enquanto a gente pode ver a galera gritando. Então os servos do Rei Noob estão fazendo aquele batuque, aquela comemoração. Enquanto essa comemoração está acontecendo, a plateia gritava: "Viva o Rei Noob!", enquanto um vendedor de peixe ali passava tranquilamente. Mas falando do Rei Noob, finalmente ele dá as caras e está feliz, dizendo que hoje será o dia muito agitado. Então finalmente a gente pode ver ele um pouco distante, sentado em seu trono, e de um lado a gente tem a mãe adotiva de Taima e do outro a mãe The Bills. Quem perder, como eu disse pra você, será eliminada pelas mãos do Rei Noob. Mas continuando aqui, ele levanta os seus dedos e diz: "Hoje marca o dia que vamos descobrir um campeão entre vocês e juntos vamos conquistar o mundo." Então ele acaba falando que uma batalha como essa exige um ótimo palco. Então ele ergue a sua mão e a gente pode ver o Ki, que está borbulhando por todo o seu corpo. E ele diz o seguinte: "Agora testemunhe o poder de seu rei." Então aquela arquibancada ele começa a puxar diversos tijolos. O público fica sem entender. O que? Tá tremendo? O que tá acontecendo? Estamos no inferno? Não era nada disso, ele só estava tirando alguns tijolos ali emprestado. Então a gente percebe que ele precisa usar as duas mãos para fazer isso. Então ele joga todos aqueles tijolos, vamos dizer assim, para o meio da arena. Então quando aquela poeira se desfaz, a gente pode ver que ele fez, ó, um ringue bonitão. E a galera vende esse ringue e é loucura. "Viva o Rei Noob! Noob é poderoso!" Enquanto ele dizia o seguinte: "Vocês acabaram de testemunhar o meu poder. Agora veja a minha benevolência." A mãe The Bills e a mãe de Taima ficam sem entender. Então ele ergue os seus braços para o alto e diz: "Venha à frente." E quando ele diz isso, a gente pode ver que uns portais, umas dimensões paralelas são criadas e alguma coisa está saindo de lá. Então finalmente ele diz o seguinte: "Para a proteção do meu povo, esses pilares formarão uma barreira de proteção em toda a arena." Então essa barreira permite que Taima e pai The Bills use todo o seu poder. A torcida, vendo isso da arquibancada, só dizia: "Viva o Rei Noob, saudem o Rei Noob." Mas vamos continuar a falar sobre ele. Ele ali com aquela pose de rei diz o seguinte: "Agora comece."
E quando ele diz isso, seus servos pegando aquele trompete, fazendo vários barulhos, a gente pode ver um animal. Então a gente pode ver que esse animal está caracterizado como um deus da destruição, literalmente. Então ele caminhando em volta da arena, ele dizia o seguinte: com a sua permissão, Lord Noob. Ele com os olhos fechados só dizia: comece. Então após ele dizer isso, a gente pode ver que tanto o pai de Bills e Taima estão aprisionados como fosse touros. Então aquele servo com arco e flecha mira, então ele atira. E quando ele atira, ele atinge as cordas, onde acaba levantando automaticamente aquelas grades que prendiam os dois. Então após ele fazer isso, ele rapidamente sai dali correndo a milhão. Então a gente pode ver o clima tenso, onde estão os dois participantes dessa batalha, Taima e Break. O clima está tenso. Então quando ele sai daquele local, o Break diz o seguinte: garoto, você está pronto? Ele diz: sim, estou pronto, mestre. Então o Break corre em direção ao Taima dizendo: então aqui vou eu. Enquanto ele dizia isso, os servos de Noob continuavam ali batucando, fazendo aquela imensa festa. Mas quando davam conta, o Break, pai de Bills, não estava mais na arena, tinha sumido. E a gente pode ver que todo mundo ficou sem entender. Até mesmo o Rei Noob não percebeu a velocidade de Break. Então a gente só pode ver a sombra dele. Mas alguém tinha percebido. O Taima, ele diz: aí vem ele. Então quando ele está se aproximando de Taima, a gente pode ver o socão com os dois punhos que ele dá e causa um tremendo impacto no chão. E a gente pode ver, né, que ele não acertou o Taima. Então ele só dá aquele olhar para o lado. Enfim, Taima tinha sim desviado do primeiro ataque de Break, o pai de Bills. Mas foi por pouco tempo. Enquanto ele estava ali comemorando, o Break estende os seus braços e arremessa o Taima para longe. Mas o Taima acaba projetando o seu corpo para não causar uma colisão com a parede. Então ele consegue dar aquela aterrissada com cautela e ele diz o seguinte: isso não é o suficiente para me derrotar. Então o Break, que estava ali com seus braços estendidos, diz o seguinte: garoto, não fique tão confiante. E ele parte mais uma vez para cima de Taima com alta velocidade. E a gente pode ver que ele deu logo uma voadora em Taima. A torcida ia a milhão, que luta sensacional! Então após o Break dar esse chute, ele estende a sua mão, formando aquele ki marotinho. E antes que o Taima acertasse ali a parede da arquibancada, ele golpeia com esse ki. Então a gente pode ver o estado deplorável, acabado, bagaçado de Taima. E o Break, vendo aquela cena, ele começa a caminhar tranquilamente e dizia: apenas fique no chão. A mãe adotiva de Taima já estava chorando, não estava acreditando. Mas a torcida dizia o seguinte: olhem só. O Taima, muito ferido, ele começa a se recompor e diz: não vou ficar no chão até que você entenda. Então ele eleva o seu ki. E após ele levar todo esse ki, ele dá um golpe na boca do estômago de Break, afastando ele para muito longe. Longe não foi tão longe, né? Só foi ali, ó, na arquibancada. A arquibancada que está sofrendo com isso tudo. Então a torcida ia à loucura mais uma vez. Enquanto o Rei Noob estava à vontade no seu trono, muito feliz, dizendo: isso é interessante. Então dessa vez, quem caminha lentamente é o Taima em direção ao Break, e ele dizendo o seguinte: me ouça, podemos vencê-lo juntos, não sou aquele garoto de antes, estou mais forte do que nunca, vamos vencê-lo de uma vez por todas. Ou seja, Taima está armando uma estratégia para contra-atacar o Rei Noob. Então o Break parece não dar muita importância para isso, pois ele sorri e diz o seguinte: crianças de hoje em dia, isso foi um golpe de sorte. Mas o Taima continuava a falar o seguinte: abra os seus olhos, nós podemos fazer isso, podemos libertar essa nação dele e de seu mal, você não está mais sozinho. Então o Taima finalmente chega perto de Break e sim, ele estende a sua mão e diz: vamos fazer isso? Então Break pega a mão de Taima, mas ele diz: garoto tolo. O Taima nessa hora ficou congelado.
Então ele pega o Taima como se fosse um papel e ia atacando no chão em diversas direções, e ele repetindo a seguinte frase: o meu poder ainda é superior. Então na cena desse último capítulo, a gente vê 3 pessoas. A mãe de Taima chorando pra dedéu, e do outro lado, o Noob muito feliz dizendo: pobre criança, Taima foi muito inocente. E a mãe de Bills está contente, né? Pelo menos é ela que vai sofrer as consequências. Então é assim que termina esse capítulo. Lembrando que eu vou soltar um spoiler lá no Instagram sobre uma continuação dessa batalha nos stories. Então se vocês quiserem ver o spoiler da parte 5 desse vídeo, vai lá e dá aquela conferida. Mas enfim, antes de encerrar esse vídeo, é muito importante que você deixe o seu like aí maroto. Se você esqueceu de deixar lá no comecinho do vídeo. Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, deixa o seu like para dar aquela fortalecida. E também, se você for novo, se inscreva aí no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo novo quando sair. Então galera, eu agradeço a audiência de todos vocês, tamo junto, até o próximo vídeo.